projeto do GTA V teve um impacto gigantesco nos planos futuros da Rockstar. Recentemente, o código-fonte do jogo foi vazado na internet, revelando diversas coisas sobre o desenvolvimento do jogo, desde imagens exclusivas da versão alpha, beta e também ideias que eles nunca utilizaram, até mesmo no GTA Online, e até mesmo novas informações sobre futuros jogos da Rockstar, como por exemplo o Bully 2, Midnight Club 5, um novo GTA que se passaria em Tóquio e outros jogos também. Muita coisa que deixou muitos fãs da Rockstar com raiva e, por outro lado, com esperanças de terem algum tipo de confirmação de que alguns dos seus jogos favoritos vão ter uma próxima versão, ou pelo menos que a Rockstar já iniciou esses projetos. Ao longo dos anos, diversas imagens da versão alpha e beta do GTA V foram vazadas através de indivíduos diferentes, sejam esses ex-desenvolvedores ou hackers. Esses vazamentos revelaram pra gente, especialmente os vazamentos recentes do código-fonte do GTA V, que eles decidiram não utilizar diversas novas ideias no GTA V, e provavelmente algumas dessas ideias, ou até mesmo boa parte dessas ideias, irão retornar com o GTA VI, como por exemplo os cavalos. Áudios encontrados nos arquivos do jogo se referem a cavalos, e até mesmo um modelo inicial pode ser visto dentro de um show no jogo. Outra coisa bem engraçada é que você pode encontrar placas de cavalos pelo mapa do GTA V, comprovando que isso realmente estava nos planos da Rockstar. Existem também logos da versão beta do jogo, que eram bem ruins, para ser totalmente sincero. Também foi vazado um mapa da versão beta do jogo, e existem sim algumas mudanças aqui, mas realmente não são mudanças gigantescas. Por exemplo, o Lago Zancudo seria um pouco maior do que ele é hoje em dia, e algumas dessas imagens da versão alpha do jogo, que provavelmente foram capturadas em 2010, indicam que o jogo estava rodando no motor gráfico do GTA 4, e já outras imagens revelam pra gente também que o jogo teria uma vegetação muito mais densa do que o normal, e isso é outra coisa que pode ser visto até mesmo no trailer 1 do GTA V. E outras imagens exclusivas desses vazamentos do código-fonte do jogo revelam pra gente que não seria somente a vegetação terrestre que seria mais densa e mais trabalhada, esse desenvolvimento maior do ecossistema do jogo também se estenderia pro oceano do jogo. Essas novas imagens exclusivas vazadas mostram plataformas de óleo, uma maior ambientação dentro do oceano, com mais estruturas, vegetação, animais e etc. Ou seja, uma quantidade mais abundante de detalhes dentro do oceano do GTA V, que na minha opinião, eu acho sim que eles fizeram um ótimo trabalho na versão atual do jogo. Foi vazado até mesmo um mapa completo de Northampton, que é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, e também o mapa do GTA V visto de cima, só que coberto de neve. E é claro, também tem as expansões do GTA V. Para quem não lembra, eles chegaram até mesmo a anunciar essas expansões em 2014, dizendo que as histórias do Franklin, Michael e Trevor iriam continuar no GTA V, mas eles também cancelaram isso tudo, e com o código-fonte do jogo vazado, boa parte dessas expansões que eles estavam planejando pro jogo foram vazadas, até mesmo o plot quase que completo de algumas dessas expansões, e foram 8 expansões que foram vazadas, que não dá pra saber se é o total ou não. E esses são os nomes das expansões: Prólogo, que seria uma expansão de Northampton; Liberty City V, ou Liberty City 5, que traria de volta a cidade de Liberty City pro GTA V em forma de uma expansão; Agente Trevor, que seria uma expansão do Trevor; Assassinato, Manhunt, que teria alguma ligação com a série Manhunt; Norman, que seria uma expansão de zumbis; Relationship, ou Relacionamento; e a expansão Enterprise, que provavelmente é aquela DLC que chegou de volta para o GTA Online em meados de 2016 e 2017. E como eu disse, a gente sabe o plot de algumas dessas expansões graças ao Crieja e também a outros usuários, que inclusive é brasileiro. Eu estava em contato com ele no Discord, ele estava descobrindo essas informações do código-fonte do jogo e repassando para mim e para outros usuários. Eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição, caso você queira ver tudo isso com seus próprios olhos. Enfim, a expansão Norma seria uma DLC de zumbis, e uma das coisas mais interessantes aqui é que certos elementos dessa expansão estão retornando agora com o GTA 6. Missões e objetivos também foram vazados. Existiriam missões de resgate, onde você teria que enfrentar as hordas de zumbis e resgatar um engenheiro, um médico e também um atirador. Pelo que a gente consegue ver aqui, engenheiro, médico e atirador, você provavelmente teria que formular algum tipo de plano para você sair da cidade e completar os outros objetivos. Essa expansão também traria elementos RPG que eu acabei de mencionar, de sobrevivência, como gasolina ou combustível, kits médicos, remédios, comida e também munição limitada. Casas seguras seriam espalhadas pelo mapa para cada um dos protagonistas. Pelo que foi encontrado, o Michael teria 3 casas seguras, o Franklin também teria 3 e o Trevor teria 4. E esses seriam os personagens jogáveis dessa DLC: o Michael, o Franklin, o Trevor, a Tracy, a filha do Michael, e também o Jimmy,
o filho do Michael. Os códigos vazados também falam sobre uma cura, ou seja, além de você sobreviver, pelo que parece, a gente teria que ir atrás de uma cura e literalmente cancelar o apocalipse. Enfim, uma expansão fenomenal que foi cancelada por boa parte por causa do GTA Online, que acabou reutilizando diversas coisas dessa expansão, como agora mais recentemente com a DLC de Halloween desse ano, eles vão introduzir agora uma sobrevivência zumbis também em Northampton, foi outra expansão que eles cancelaram pro GTA V. E agora falando sobre a expansão do agente Trevor, durante os acontecimentos dessa DLC, o Trevor iria trabalhar pro governo e até mesmo o seu dublador na vida real, o Steven Ogg, acabou falando sobre essa expansão durante uma live com os outros protagonistas e dubladores do GTA V, confirmando que sim, durante essa expansão ele iria retornar pro GTA V agora trabalhando pro governo. O plot dos acontecimentos dessa expansão também foram parcialmente vazados. Durante esses acontecimentos, o Trevor iria para o espaço durante a última missão, olha só que doideira. Países e agentes de países diferentes estariam envolvidos, como por exemplo os coreanos, os russos e também os árabes. O Agente 14 seria introduzido nessa DLC, o Clifford também iria aparecer nessa DLC, existiria uma missão de roubo da Jetpack, o Insurgent também iria aparecer nessa DLC, só que em vez de Insurgent ele seria chamado de Armadillo. O Stromberg também iria aparecer nessa DLC, drones e também UAVs, e como você já deve ter deduzido, essa DLC acabou voltando de forma diferente pro GTA Online em forma da DLC do Juízo Final, onde os nossos personagens precisam evitar uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, com diferentes reviravoltas ao longo da história. E claramente a Rockstar estava planejando fazer algo semelhante com essa versão original dessa DLC. E também o que mais surpreendeu aqui, pelo menos na minha opinião, é essa missão de ir pro espaço. A gente provavelmente teria que lidar com algum tipo de ameaça no espaço. Talvez a Rússia, juntamente aos coreanos e aos árabes, estavam planejando ou acabaram colocando armas de destruição em massa no espaço, e esse seria o nosso objetivo, desativar essas armas nucleares no espaço, e quem sabe isso acabe não voltando também com o GTA 6. Aliás, vazamentos do jogo falam sobre lançamentos de foguetes e também de destroços de foguetes espalhados pelo mapa. E agora a outra expansão que envolveria o Michael seria de uma invasão alienígena, olha só que coisa mais absurda, pouca coisa foi vazada dessa expansão. Algumas das coisas falam que o Michael seria abduzido, Los Santos ou San Andreas seria tomado pela invasão alienígena. Agora, isso é outra coisa que eles reutilizaram no GTA Online de novo. Nas DLCs mais recentes de Halloween, eles introduziram um sistema de invasão alienígena. Quanto mais perto do Halloween, novas naves aparecem pelo mapa do jogo, e esse plot começa apenas com uma nave alienígena aparecendo no mapa, e como eu acabei de dizer, conforme a noite de Halloween vai chegando, novas naves vão aparecendo até o acontecimento final, que é quando todas as naves aparecem de uma vez só. É algo realmente bem da hora de se ver. E outra coisa, durante a atualização de Halloween do GTA Online, o seu personagem pode ser abduzido e existe uma chance de ele aparecer dentro do bunker do Forte Zancudo, uma nova base secreta que eles simplesmente decidiram colocar durante essas DLCs de Halloween no GTA Online. O Omega provavelmente também estaria envolvido durante essa expansão, já que no modo online ele te envia mensagens e instruções do que fazer durante essa invasão do GTA Online. E já a outra expansão principal seria uma expansão de Liberty City, que traria Liberty City de volta para o GTA V. Existem até mesmo imagens que foram vazadas dessa expansão, e lá em 2013, 2014 foi encontrado nos arquivos do jogo do PS3 e do 360 literalmente metade do corpo do Niko Bellic, que foi depois removido dos arquivos do jogo. E também existem outras imagens vazadas de desenvolvimento. Outra coisa que o código-fonte também revelou pra gente foram finais alternativos do GTA V. Final A, o Trevor seria congelado por um tanque de nitrogênio líquido e o Michael o explodiria, ou seja, o oposto do que aconteceu durante os acontecimentos originais. Final B, o Franklin soltaria o Michael em cima de um helicóptero da polícia, simplesmente o fazendo em picadinhos. E por acaso, isso aqui me lembra bastante também do que aconteceu no GTA San Andreas durante aquela missão de fuga da polícia. E final C, onde o Franklin seria substituído pelo Lamar como personagem jogável. Um golpe também foi totalmente removido do jogo, o golpe de Charmuta. Esse golpe em específico seria conduzido na mansão do Martin Madrazo, aquela mesma mansão de fazenda que atualmente existe no GTA V. Durante essa missão, o Trevor e o Franklin se disfarçariam como um casal gay, e obviamente o Trevor tiraria vantagem disso durante os acontecimentos dessa missão removida do jogo. A gente precisaria roubar um cofre ali dentro e a dupla de assaltantes fugiriam usando cavalos da fazenda do Martin Madrazo. Agora, existem outras expansões menores também que infelizmente o plot não foi vazado, ou a gente
gente não sabe muito bem sobre elas. E como eu disse, boa parte desse conteúdo voltou pro GTA Online de uma forma ou de outra. Existem vazamentos e certos rumores que falam sobre uma expansão de fim do mundo, onde um asteroide acertaria Los Santos, e esse asteroide acabou voltando pro GTA Online. Ele fica no oceano da ilha de Caio Perico. Tem também o cassino, que seria utilizado no modo história, que seria basicamente um golpe do cassino, que também voltou pro GTA Online. Boa parte dessas expansões foram recicladas no GTA Online, mas as suas versões originais nunca mais vão ser vistas. Mas infelizmente, para sua tristeza e a minha, eles não pararam por aí. O GTA Online não só arruinou as expansões do GTA V, como também futuros projetos da Rockstar. O código-fonte do GTA V fala sobre o Midnight Club 5, mas não entra em detalhes. O GTA Tóquio, olha só que doideira, um GTA que teria como a sua cidade principal Tóquio, no Japão. Imagens e detalhes do jogo agente também foram revelados, e esses detalhes afirmam que o jogo se passaria durante a Guerra Fria, e seria basicamente um jogo de espionagem. Até mesmo um mapa desse jogo foi vazado, que, na minha opinião, se parece um pouco com o mapa do Red Dead 2. Esses vazamentos também falam sobre o Bully 2, que eu sei que tem muita gente aí torcendo que esse jogo saia um dia, e parece que, como os vazamentos anteriores afirmaram, eles estavam sim desenvolvendo esse jogo até um certo ponto. Imagens artísticas do jogo foram vazadas anteriormente, e também detalhes que afirmam que o jogo seria 3 vezes maior que o mapa original, que o jogo teria uma ambientação bem mais densa e que a história se passaria durante as férias de verão. E a outra coisa e última coisa é que o Bully 2 teve influência no desenvolvimento do Red Dead 2, ou seja, diversas mecânicas e inovações do Bully 2 foram repassadas pro Red Dead 2 e o jogo acabou sendo pausado. Mas enfim, realmente não adianta chorar pelo leite derramado. Pelo menos a gente vai ter o GTA 6 em breve, e pelo menos eu tenho esperanças de que a Rockstar vai querer retomar alguns desses projetos pausados por causa do GTA Online, GTA 6 e Red Dead 2, mas enfim, esse é basicamente todo o conteúdo do GTA V que foi vazado com o código-fonte do jogo e também anteriormente. Só que existe também muito conteúdo cortado do GTA Online, da versão beta e alpha do jogo. A ideia inicial do GTA Online seria um sistema de polícia versus ladrões, um pouco parecido com aquele Need for Speed Rivals de 2011, 2012. Primeiramente, as disputas de territórios iriam voltar, e obviamente as gangues, como os vagos, os motoqueiros e também os policiais, que é uma coisa que eles iriam reutilizar do GTA San Andreas, com 41 territórios de disputa em total, 3 quartéis generais para as 3 facções diferentes, delegacias, clubes de motoqueiro e também galpões para os vagos. Anteriormente também foi vazado imagens de personagens do modo online, os vagos e os policiais. Existiriam também opções de comparar status com outros jogadores, opções de KD, dirigibilidade, habilidade como passageiro, confiabilidade, atirador e também sniper. Também existiria uma mecânica de você fazer parceria com outros policiais na sessão, e também existiria um sistema de nível e de desbloqueio. Esses vazamentos mencionam policiais recrutas, ou seja, você teria que subir de ranking. E isso aqui já foi vazado há bastante tempo até, só que mais coisas foram vazadas não só desse GTA Online original, mas também da expansão de polícia versus ladrões, que eles iriam introduzir no GTA Online e acabaram cancelando em 2020 e reciclando boa parte desse conteúdo no GTA Online. Esses códigos vazados falam sobre gangues adicionais, a Gang Family, que se eu não me engano é a gangue do CJ do GTA San Andreas, e gangue profissional, e realmente não tenho ideia do que isso aqui seja. Existiria uma opção de você tirar racha com outros jogadores, que acabou voltando pro GTA Online atual, e essa expansão de polícia versus ladrões pro GTA Online seria gigantesca. Eles iriam introduzir habilidades especiais, assim como as habilidades especiais do modo história do GTA V, só que seriam habilidades diferentes. Como por exemplo a habilidade do Trevor de ficar com raiva e tomar menos dano, uma habilidade especial de correr mais rápido, outra habilidade faria o seu personagem ficar fora do radar por um tempo determinado, e existiriam também habilidades especiais de veículos, como por exemplo, se você estivesse jogando como um policial, você poderia instalar para-choques elétricos no seu veículo, minas especiais de pulso eletromagnético e outras coisas também. Algumas dessas coisas acabaram voltando pro GTA Online recentemente, como por exemplo essas minas de pulso eletromagnético, até mesmo uma dessas habilidades de raiva voltou pro GTA Online em forma do machado de pedra. Quando você consegue esse machado de pedra no GTA Online e você ataca alguém, é aí que você consegue ativar essa habilidade especial do Trevor. Algumas dessas outras habilidades também foram utilizadas em certos modos adversários, como por exemplo boost de velocidade. Como eu disse, as minas também foram reutilizadas na DLC da Arena War. Os códigos vazados também falam sobre funções diferentes, como por exemplo hacker, oficial, tático, soldado e também tecnologia. Ou seja, dependendo da sua função, você teria habilidades e mecânicas únicas. Essa expansão de polícia versus ladrões iria até mesmo introduzir um novo sistema monetário, olha só que coisa da hora, que você iria precisar para você comprar veículos, armamentos, trajes, equipamentos e etc. Ou seja, a moeda do GTA Online original seria descartada. Novas mecânicas também iriam ser introduzidas de prender, arrombar portas e mais.
Obviamente, essa expansão iria trazer diversos veículos novos e o principal aqui, novos veículos policiais, e boa parte desses veículos policiais, pelo menos o que foi originalmente planejado, acabaram voltando para o GTA Online atualmente, e outros veículos dessa lista ainda não voltaram, como por exemplo o Panto policial, o Supercarro policial e até mesmo a Bat policial. Armas também foram canceladas para o GTA Online, armas da versão Alpha e Beta, a principal sendo aqui a Programmable AR, que seria um lança-granadas especial, que você poderia configurar ela para explodir automaticamente ao chegar perto do seu alvo. Provavelmente outra coisa que vai voltar com o GTA 6. Uma sniper também foi cortada, a corda, o machado, o extintor de incêndio, a pá. Certos equipamentos para as armas também foram cortados, como por exemplo o equipamento de laser. A gente pode ver também um HUD completamente diferente do GTA Online atual. Músicas cortadas, estações de rádio cortadas e algumas outras coisas também. E agora indo para a versão beta do GTA Online, essa aqui já era uma build mais superior a essa. Eles já tinham cancelado essa ideia de polícia versus ladrões pro GTA Online, só que mesmo assim, perto da versão final do GTA Online, eles decidiram descartar diversas funções diferentes. E esse GTA Online beta foi recentemente reativado por modders. Originalmente você poderia criar 5 personagens diferentes e você poderia escolher as qualidades desses personagens. Quando você morresse, iria aparecer uma imagem onde você levou dano no corpo. Você precisaria pagar $100 para entrar no modo passivo. O HUD era quase que completamente diferente também. A função de solicitar capangas e armas de qualidade também foram removidas. Esse sistema foi trocado pelo contato da Merryweather. Diversas atividades foram cortadas do GTA Online, como por exemplo abdominal, flexão, escovar dentes, se maquiar, lavar as mãos, ajeitar o cabelo dentro do seu apartamento, fazer o número 1 e número 2, fazer barra, correr na esteira, pular corda, fazer crossfit, supino e também agachamento. Ou seja, boa parte dessas atividades pertenceriam a um sistema de academia, um sistema de treino que vai voltar no GTA 6 e que também é uma coisa que estava presente no GTA San Andreas. Esse é todo o conteúdo principal, tanto de desenvolvimento do GTA 5 cortado, reutilizado, expansões canceladas, conteúdo alpha e beta do GTA Online que eu consegui colocar nesse vídeo, e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não vai esquecer de deixar o seu like aí embaixo e também se inscrever. 80% de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos do canal. Fiquem com Deus e até a próxima.